Então, boa noite a todos. Que a paz de Jesus continue a nos envolver hoje, agora e sempre. Depois dessa abertura da nossa querida irmã Rose, realmente nos dá um motivo a mais para uma reflexão. Nessa noite, especialmente, nós vamos falar sobre um assunto sempre ligado ao Evangelho de Jesus, mas o assunto desta noite, ele toca direto em nossas vidas. É uma busca que todos nós fazemos desde que quando reencarnamos, que é a questão da saúde. Então, nesse instante, nós vamos rogar a Deus, a Jesus, que possa enviar, e com certeza já estão aqui, os médicos celestes, com certeza comandados por nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, e que nesses breves instantes que aqui estamos, possamos sermos atendidos espiritualmente por essa equipe fantástica que a todo instante tem colaborado conosco, com essa casa, mantendo o equilíbrio e a harmonia. Pedimos, Pai, nos dê o entendimento, nos dê a força, nos dê a coragem de enfrentarmos as dificuldades e as vicissitudes que nos são impostas em nosso dia a dia. Que assim seja. Então nós vamos, como eu disse, conversar um pouco sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o item 7. E fala que os sãos não precisam de médico. Isso realmente é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, numa passagem em que o Cristo, nós vamos ver depois, foi convidado a almoçar na casa de um publicano, que era seu discípulo. E aí os fariseus questionaram como é que o mestre estava sentado com pessoas de má índole, com pessoas reprováveis segundo o entendimento deles. Seria a mesma coisa que se hoje Jesus viesse, vamos guardar a proporção, e fosse lá, imaginando lá, no Supremo Tribunal, almoçar com um pessoal lá. O que cada um de nós iríamos dizer de Jesus? Está lá sentado com aquela pessoal, ou quando não, no meio das meretrizes. Então esta passagem ela vem mostrar. A doutrina espírita, ela é muito clara em que nós devemos separar muito bem a questão material da nossa questão espiritual. É claro que aqui nós vamos abordar principalmente a questão espiritual. Porque tão importante é o alimento para o nosso corpo material, a higiene do nosso corpo material, é também fundamental a questão de nós cuidarmos do nosso lado espiritual. Não dá para nós desassociarmos. Não dá para nós desassociarmos a questão material da espiritual. Caminham juntas. As duas têm uma importância muito grande. O problema é que algumas vezes nós nos esquecemos do lado espiritual e nos preocupamos muito com a questão material. E a doutrina espírita, as casas espíritas,
vem mostrar a importância que é de nós também nos atermos à questão da saúde espiritual. A Rose, na abertura, como todos outros, comentou sobre a prece. Quer medicamento melhor do que a prece para a nossa alma? Naqueles momentos em que nós estamos desesperados, buscando ajuda, quando nós nos recolhemos em prece, parece que vem sobre nós uma nuvem que vem nos acalmar, que vem nos asserenar. Quantas vezes nós fazemos e vimos aí a prece ser fundamental? Então, a doutrina espírita, ela deixa muito clara essa questão dessa necessidade da saúde espiritual. Jesus foi o maior médico, tanto da matéria quanto do espírito que passou sobre a terra. Porque nós sabemos, dentro da doutrina espírita, que milagres não existem. Porque os milagres, se existissem, seria uma derrogação da lei natural. Então Jesus, quando ele curou o cego, quando ele curou o leproso, quando ele fez andar o paralítico, foi com seus conhecimentos médicos adquiridos ao longo de sua existência. Porque só dessa maneira ele poderia atuar naquele ponto, e naquele ponto ele fazer a cura. Não foi pura e simplesmente porque ele pegou barro ou qualquer outra coisa. Aquilo é uma maneira para que nós pudéssemos sermos impressionados. Mas Jesus, ele tinha um conhecimento da medicina, assim, de uma maneira fantástica. Porque qual é o médico que consegue fazer um paralítico andar pura e simplesmente com o seu toque? Se ele não tiver conhecimento de toda a organização do corpo humano, ele não poderia fazê-lo. Da mesma maneira com a vista, da mesma maneira com as chagas, a lepra e outras coisas. Então nós temos que convir que Jesus, ele se preocupou tanto em deixar a questão material, que os nossos irmãos médicos, que se dedicam, e tem muitos irmãos médicos espíritas, que inclusive tem a Associação Médico Espírita, que contribui muitíssimo para o entendimento e a evolução da medicina. Há alguns dias eu estava ouvindo até uma palestra do Dr. Paulo César Frutuoso, do Rio de Janeiro. Ele fala que a medicina ainda, os nossos médicos estão curando e pensando na borboleta, sendo que nós deveríamos tratar do casulo. E a comunidade médica espírita tem dado essa contribuição muito grande. Mas voltando aqui, como eu disse, Jesus tem essa questão de ser também o médico que mostra. Então, teve essa passagem que está no Evangelho, que não dá para fugir dela. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Estando Jesus à mesa em casa de um homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez com que os fariseus, notando-o, disseram aos discípulos: como é que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Tendo ouvido, disse-lhes Jesus:
não são os sãos que gozam de saúde, que precisam de médico. Nesse momento, Jesus já, claro que já sabia de tudo o que estava por vir e começou a preparar, mostrando já desde o instante a necessidade de um entendimento do que seria a saúde em si, tentando mostrar para as pessoas a necessidade de que tanto as pessoas se preocupam tanto com o corpo, com o lado material, esquecendo-se do lado espiritual. É o que acontecia com os fariseus. Eles eram rígidos na obediência às leis. Eles eram muito competentes, muito crentes e obedientes, mas se atinham à questão material. E Jesus tentando mostrar a eles que não é só o lado material, mas principalmente tem que haver essa junção do material com o espiritual. Aí, nós vamos deixar essa passagem e nós temos que nos atermos hoje muito mais à questão espiritual. Eu não teria competência para dizer a questão física, clínica física. Vamos nos ater à questão espiritual, é o que nos traz à casa espírita. Então, nosso querido Emmanuel, no livro O Consolador, na sua pergunta 95, ele pergunta, o livro O Consolador é semelhante ao livro dos Espíritos. É um livro onde se tem perguntas e respostas. Então, na pergunta 95, Emmanuel, ele pergunta, em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Eu queria também agora abrir um parêntese e ater muito ao Emmanuel. Ele é um espírito de muita luz e que nós espíritas, eu particularmente, e muitas pessoas a quem eu sigo, idolatro, confio, também seguem e comentam muito sobre Emmanuel. Emmanuel, tem uma contribuição muito grande dentro do movimento espírita, dentro do movimento da espiritualidade de maneira geral. Haja visto, a leitura inicial também foi dele. Então, ele abrange vários setores, vários aspectos. Então, ele respondeu, para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Entenda-se espírito. Para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade de contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Pô, nós vamos achar a necessidade. Então, é essa questão de definição de saúde, se nós pegarmos um médico, um clínico, qualquer que seja, segundo a Organização Mundial da Saúde, ele vai dar uma definição de saúde X, maravilhosa. Mas aqui nós estamos vendo o lado espiritual. Então, Emmanuel nos ajuda dizendo que a perfeita harmonia da alma é que é o ideal para nós. E que nós podemos perfeitamente estarmos passando por problemas de saúde. Que nós podemos perfeitamente termos uma deficiência qualquer. Não é porque os nossos irmãos que têm deficiência não têm saúde. Não é isso. Eles tendo o equilíbrio e a paz, é o que basta. Nesse aspecto, Emmanuel
nos mostra muito claro essa questão da saúde da alma. Chico mesmo disse: estou doente, mas estou conseguindo trabalhar. E ele dizia, doente e trabalhando. Que é uma prova melhor do que isso? Do entendimento e aceitando a doença, aceitando aquela dificuldade. Porque todos nós sabemos que nós trazemos de outras encarnações heranças que nós fizemos. E temos que reajustar dentro das leis naturais. Então, mas por um outro lado, conhecendo a doutrina espírita, nós temos que buscar, através do entendimento, através da consciência, através da fé raciocinada, a perfeita harmonia da alma, que é esse equilíbrio, que é esse ponto-chave, que apesar do nosso corpo estar meio capenga, eu digo capenga porque assim, eu quando tinha meus 20 anos, eu tinha uma capacidade. Hoje, nos meus 60, as capacidades são diferentes. Então, me sinto um pouco capenga. Mas isso não quer dizer que meu espírito, minha alma, eu não possa manter um equilíbrio. Eu tenho que, por obrigação, manter esse equilíbrio. Então, o Emmanuel, ele nos ajudando, como eu disse, no livro da Esperança, na mensagem Ante o Divino Médico, não são os que gostam de saúde que precisam de médico. Jesus se acerca principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem-se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz de nada precisar. Então ele mostra para nós que o orgulho é uma cegueira, é uma chaga. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições contraídas em existências passadas ou adquiridas agora. Proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho de receitas articuladas por ele com vistas à terapia da alma. Aí eu pus aqui conjunto de reflexão. Ainda há pouco, disse que Jesus foi o médico da parte física também, porque ele entendia, e da alma. E quando ele, prevendo a necessidade e dentro da nossa evolução, e até da nossa ignorância, tem um evangelho. É um evangelho, é uma farmácia, é um laboratório. Porque todas as vezes que nós estivermos com dificuldades, inclusive dificuldades materiais em nosso corpo, ao buscarmos o Evangelho de Jesus, nós vamos encontrar uma resposta para aquilo que nós estamos buscando. Então, o Evangelho de Jesus, ele é um conjunto de prescrição médica. Todas as vezes que nós fomos ao médico, ele nos dá uma receitazinha, ó, vai lá e compra, toma assim, assim, assado. Jesus nos diz que todas as vezes que nós necessitarmos, estivermos com dificuldades, ao abrirmos o Evangelho, ali está o medicamento indicado para aquilo que nós estamos necessitando. Nós podemos ver no nosso dia a dia aí tantos exemplos de que isso realmente é. E aí, eu também busquei, porque
se nós falarmos da educação, buscarmos a saúde, se nós não buscarmos um equilíbrio, nós não vamos chegarmos a lugar nenhum. Então, dentro do livro dos Espíritos, na pergunta 614, sobre os caracteres da lei natural. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Para que nós busquemos, ao buscarmos a nossa saúde espiritual, a nosso equilíbrio, nós vamos nos depararmos com as leis naturais, com as leis de Deus. Porque todas as vezes que nós agirmos de acordo com as leis naturais, com as leis de Deus, nós estaremos sendo beneficiados. E todas as vezes que nós transgredirmos essas leis, nós seremos cobrados, entre aspas, por nós próprios, e temos que reajustar essa questão. Então, para nós podermos ter a tão almejada saúde, nós temos que buscar o equilíbrio entre a saúde física e a saúde espiritual. O pássaro, ele só voa com as duas asas em equilíbrio. A partir do momento que uma delas se desequilibrar, ele não alça voo. E nós somos assim. Muitas vezes nós estamos, entre aspas, achando que estamos bem de saúde, muito bem, maravilhosamente bem, foi na academia, corri, andei de bicicleta, fez um monte de coisa. Espiritualmente, não consegui chegar a nada. Haja visto que isso nós estamos vendo aí nos dias de hoje, o grande problema que está pelos nossos irmãos, a questão do suicídio, a questão da depressão, a questão da ansiedade e várias outras doenças, por conta desse desequilíbrio da saúde física e a saúde mental. Continuando na 615, ele pergunta, é eterna a lei de Deus? Aí ele responde, eterna e imutável como o próprio Deus. Então nós vamos ver que as leis de Deus são eternas e são imutáveis. Quando ele diz que nós deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, tanto vale aqui quanto na China, quanto, sei lá, em Júpiter e qualquer outro lugar. Entendeu? Essas leis são imutáveis e valem para sempre. Então, essa é uma questão que nós temos que nos atermos para que possamos seguirmos a nossa caminhada. Aí na 616 ele pergunta, será possível que Deus em certa época haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As leis de Deus são perfeitas, a harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda nas leis estabelecidas por Deus desde a eternidade. Então, nós vamos ver aí que essa questão de que no Evangelho todas as páginas são uma receita para a nossa saúde. Basta nós assumirmos e tomarmos aquele remedinho que nos é indicado. Dentro do Evangelho eu pus aqui segurança e concisão. Se nós realmente confiarmos, tivermos a fé,
nós vamos conseguir atingir esse espaço da nossa melhoria. Nas tribulações, o Green faz dizer, deixa eu pular isso aqui que não vai fazer nada. Um outro livro dentro, com mensagem do nosso querido Emmanuel, enfermos da alma. Não são os que gozam saúde e que precisam de médico. Jesus, quem diz, está em Mateus 9:12. Aí ele diz o seguinte: aqui e ali encontramos inúmeros doentes que se candidatam ao auxílio da ciência médica, mas em toda parte, igualmente, existem aqueles outros portadores de moléstias da alma, para as quais há que se fazer o socorro do espírito. Nós, na casa espírita, sabemos perfeitamente o quanto os espíritos necessitados são trazidos, e muitos deles vêm por vontade própria, para serem socorridos. Agora mesmo aqueles que têm o dom da vidência vão ver que existem aqui junto de nós muitos irmãos desencarnados e necessitados, que vieram em busca de um entendimento. E nem sempre semelhantes necessitados são os viciados e os malfeitores que se definem de imediato por enfermos de ordem moral quando aparecem. Vemos outros muitos, os quais é preciso descobrir o remédio justo e às vezes difícil, de vez que se intoxicam no próprio excesso das atitudes respeitáveis em que se desfiguram os sentimentos, tais como sejam os extremistas, tão apaixonados pelos processos punitivos que se perturbam na dureza do coração pela ausência de misericórdia. Tem aqueles que são perfeccionistas que não perdoam um mínimo erro, uma qualquer condutazinha fora daquilo, não aceita, nem por nada. Os extremistas da gentileza, tão interessados em agradar, que descambam um dia para as deficiências da invigilância. Os extremistas da superioridade, tão agarrados a ideias da altura pessoal, que adquirem a cegueira do orgulho. Os extremistas da independência, tão ciosos da própria emancipação, que fogem ao dever, caindo nos desequilíbrios da licenciosidade. Os extremistas da poupança, os avarentos aí, todo mundo tem um monte de coisa buscando mais dinheiro ainda. Tão receosos de perder alguns centavos que acabam transformando o dinheiro, instrumento do bem e do progresso, na paralisia da avareza em que lhes arrasa a alegria de viver. Nós vemos aí muitos casos de pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande, mas se buscam cada vez mais, em detrimento da saúde e muitas vezes até em detrimento do seu próprio corpo. Eles exigem tanto dessa máquina que a hora que eles vão abrir os olhos já é tarde. É forçoso não esquecer isso, porque todos eles são credores de entendimento e bondade, amparo e restauração. Diante de quem quer que seja em posição menos digna, perante as leis de harmonia que governam a vida e o universo, recordemos as palavras do Cristo. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Aí, como eu disse até, que o Evangelho de Jesus é uma receita para todos os males. Eu não sei porque caiu o meu, entrou ali no aquele capítulo 6 aí no meio ali, não era para ter entrado, mas entrou. Então nós, dentro da doutrina espírita, dentre outras coisas, no nosso capítulo 6,
o Cristo Consolador. Aí no item 7, ele diz o seguinte: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que há de curar os fracos, os sofredores e os enfermos. São meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. O mundo não consegue oferecer tudo aquilo que nós necessitamos. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpai, e agora, hein? Não consigo ver aqui, a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. Eu acho bom vocês lerem em casa, capítulo 6, item 7. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e vos abrem chagas quase sempre mortais, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, praticareis a lei divina. Amai e orai, a lição do inicial. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará seu Filho, bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de verdade, que na realidade, segundo o nosso entendimento, é o próprio Jesus. Essa mensagem foi dada em Bordeaux, em 1861. Então nós sabemos, olha, outra vez aqui, mas esse aqui é até interessante, eu vou tentar. Então o Evangelho mostra, eu estou tentando pular um pouco, porque é questão até do horário aí, senão não consigo. Então nós vamos ver aí que o Evangelho de Jesus, e principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, que segundo o nosso entendimento, dá uma base correta na nossa caminhada. Porque Kardec se preocupou em buscar e colocar no Evangelho segundo o Espiritismo aquilo, segundo o nosso entendimento, mais essencial. E ele também buscou e se ateve no Evangelho segundo o Espiritismo a questão moral. Então nós vamos ver dentro do nosso Evangelho todas as passagens referentes à questão da evolução moral, do entendimento moral das coisas. Tem o livro Contos desta e de outras vidas, que é do nosso querido Chico, e do Espírito Irmão X. Fala sobre Simão Pedro. Aí eu achei até interessante, tanto é que eu quis trazer. Instalado na casa modéstia que seria mais tarde em Jerusalém, o primeiro santuário dos apóstolos, Simão Pedro refletia. Simão todos nós conhecemos, né? É aquele apóstolo, segundo o entendimento, o braço direito de Jesus. Era aquele, o bravo, era aquele o pescador. E que Jesus pediu que ele fosse pescador de homens e almas. Aquela pessoa rústica, mas de uma bondade, de um coração infinito. Recordava Jesus em torno de quem havia sempre abençoado o trabalho a fazer. Queria ação, suspirava por tarefas a realizar e, por isso, orava com fervor, quanto mais ardentes se lhe derramavam as lágrimas, com as quais suplicava do céu graça de servir. Eis que o mestre lhe surge à frente,
compassivo, sereno, como nos dias inovidáveis em que se banhavam juntos na mesma luz das margens do Tiberíades. Simão estava lá desesperado, pedindo a Deus, a Jesus, que ele precisava trabalhar. Ele estava necessitando de trabalho, ele queria trabalhar de qualquer forma. Rezou, fez tanta prece que Jesus apareceu para ele. Quando apareceu, de uma maneira muito serena, ele viu: Senhor, implorou Simão, aspiro a estender minhas bênçãos gloriosas. Deixei o lago para seguir-te. Deixei o lago, as pescas. Disseste que nos farias pescadores de alma. Quero testemunhar a divina missão do teu evangelho de amor e luz. E porque o celeste visitante estivesse a fitá-lo em silêncio, Pedro acrescentou com voz encharcada de pranto: quando enviarás teu serviço às nossas mãos? Implorando o serviço, hein? Entreabriram-se de mansos lábios divinos e o apóstolo escutou, enquanto Jesus se fazia novamente invisível: amanhã. O antigo pescador, mais encorajado, esperou o dia seguinte. Estava desesperado, ansioso, querendo saber, porque ele queria trabalhar. Aguardando o mandato do eterno benfeitor, devotou-se à limpeza doméstica desde o nascer do sol, enfeitando a sala singela com rosas orvalhadas do amanhecer. A limpeza doméstica era a casa de Simão Pedro, na beira do lago Tiberíades, onde foi realizado o primeiro evangelho no lar. Ali Jesus se reunia constantemente com os seus discípulos. E era a casa de Simão, uma casinha simples que a partir daí nasceu tudo. E ele estava fazendo a limpeza doméstica, ornamentando, porque ele queria receber Jesus. Elevado em doce expectativa, justamente quando se dispunha a refeição matutina, ensurdecedora algazarra atinge-lhe os ouvidos. Ele estava lá, já estava por volta do meio-dia, pronto para o almoço, começou a escutar um barulhão lá fora. Nossa Senhora, um alvoroço. A porta singela, sob murros violentos, deixa passar um homem seminu, de angustiada expressão, enquanto lá fora bramem soldados e populares sitiando o reduto. Vamos imaginar a situação, né? Um cara que fugiu e o povo tudo querendo linchar, buscar, e ele viu a porta, casa de Simão, ups, é aqui que eu vou entrar. E entrou na casa de Simão, como um ponto, um refúgio. O recém-chegado contempla Simão e roga-lhe. Tem lágrimas nos olhos e o coração lhe bate descompassado no peito. O anfitrião reconhece-o. É Joachás, o malfeitor. De longo tempo, vem sendo procurado pelos agentes da ordem. Exasperado, Pedro responde firme: socorrer-te? Por quê? Não passas de um ladrão costumaz? Talvez não, achando que... E, de ouvidos moucos à rogativa, convoca os varapaus, entregando o infeliz que, de imediato, foi posto a ferros a caminho do cárcere. Simão Pedro não teve um pingo de piedade, entregou ele e acabou. Aí ainda ele ficou satisfeito. Satisfeito consigo mesmo, o apóstolo colocava a esperança na obra que seria concedido a fazer. Quando, logo após, perfumada liteira lhe entregou a presença triste mulher de faces maceradas a contrastarem com a seda custosa em que buscava luzir.
uma pessoa com umas roupas finésimas, porém com deformidades na face, doença, pelo que dá para entender, a hanseníase. Pedro indagou-a, era Júlia, linda greco-romana, que em Jerusalém se fazia estranha flor de prazer. Estava doente, cansada, implorava remédio e roteiro espiritual. Ou seja, era uma prostituta, né? Então veio lá buscar. O dono da casa, porém, gritou resoluto: aqui? Aqui não. O teu lugar é na praça pública, onde todos te possam lançar em rosto o desprezo e a ironia. A infortunada criatura afastou-se, enxugando os olhos, e Pedro, contente de si próprio, continuou esperando a missão do dia. Nossa, mais uma consegui. Algo aflito ao entardecer, notou que alguém batia insistentemente à porta. Abriu presunçoso, caindo-lhe aos pés o corpo inchado de Jarim, o bêbado sistemático, semi-inconsciente, pedia refúgio contra a malta de jovens cruéis que o apedrejavam. Pedro não vacilou. Quando eu vi isso aqui, eu me lembrei, nosso irmão ali também, da Casa da Sopa, quantos irmãos alcoólicos, doentes, viciados no tráfico, aí, nas drogas, procuram lá, né? Mas graças a Deus nós acolhemos todos eles. Pedro não vacilou. Borracho, infame, vociferou, gritou, né, revoltado: não ofendas o recinto do mestre com teu vômito. E, quase a pontapés, expulsou-o sem piedade. Terceira vez já. Caiu a noite imensa sobre a cidade, em extrema secura. Desapontado ao repetir as últimas preces, Simão Pedro meditava diante a tocha bruxelante quando o mestre querido se destacou na névoa. Tup! Apareceu o mestre. Ah, Senhor! Clamou Pedro, chorando. Aguardei todo dia sem que me enviastes a prometida tarefa. Então, desesperado de vontade de trabalhar, que ele não se aguentava, coitado. Como não? Disse o mestre, em tom de amargura: por 3 vezes roguei-te hoje a cooperação sem que me ouvistes, e ante a memória do companheiro, o que recordava compreendia tardiamente Jesus. Então Jesus veio mostrar a ele que por 3 vezes ele pediu, mandou lá. Depois Jesus continuou: de manhã enviei-te Joachás, desvairado irmão nosso mergulhado no crime, que o ajudasses a renovar a própria existência, mas devolveste-o à prisão. Depois do meio-dia, entreguei-te Júnia, pobre irmã dementada e doente, para que a medicasse e esclarecesses em meu nome. Contudo, condenaste-a ao vilipêndio e ao sacrasmo. À noitinha, mandei-te Jarim, desitoso companheiro que o vício ensandece, no entanto, arremessasse contra ele os próprios pés. Senhor, soluçou o apóstolo, grande é a minha ignorância e eu não sabia. Compadece-te de mim e ajuda-me com tua orientação. Jesus afagou-lhe a cabeça trêmula e lhe falou generoso: Pedro, quando quiseres ouvir-me, lembra-te de que o Evangelho tem a minha palavra. Quantas vezes nós não deixamos passar uma boa oportunidade de ajudar alguém, sendo que
Nós ainda há pouco pedimos, Jesus, me ajuda, eu preciso fazer alguma coisa. Daqui a pouco aparece uma coisa e nós mandamos embora. Simão Pedro estendeu-lhe os braços, desejando retê-lo junto do coração. Mas Jesus Cristo, sublime, como que se ocultava na sombra, escapando-lhe a afetuosa carícia. Foi então que o ex-pescador de Cafarnaum, cambaleando, buscou os apontamentos que trazia consigo e, abrindo-os ao acaso, sabemos que não existe, encontrou o versículo 12 do capítulo 9 das anotações de Mateus, em que o mestre da vida asseverava, convincente: os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Então, quantas vezes nós não deixamos passar oportunidades formidáveis? A casa espírita, as casas espíritas, especialmente o grupo da Fraternidade José Xavier, oferece muitas oportunidades para que nós possamos ir em encontro a dores maiores, ir em busca de alguém que esteja necessitando de que você olhe no rosto dele, que você lhe aperte a mão, que você lhe dê um pouco de atenção, que você lhe dê um prato de comida, que você ofereça um enxoval para a criança que vai nascer que não tem absolutamente nada. Dá oportunidade. Aqui na casa, abrindo as portas para estudos, para conhecimentos, para orações, trabalho no passe, buscando auxiliar as pessoas. Então a casa espírita oferece muita oportunidade de trabalho. Basta nós nos abrirmos um pouco o nosso coração e irmos buscar. Ninguém está dizendo que tem que trazer a cama para o centro espírita, como minha mulher fala. Não, nada disso. Só um pouquinho. 1 hora, 2 horas por semana, sei lá, buscar alguma coisa para poder fazer. Vendo essa passagem, acho que dá tempo rapidinho, vendo essa passagem, isso aí eu já ouvi há muito tempo atrás. Uma pessoa com problema hepáticos, com cirrose, estava caminhando assim muito mal. Ruim. Aí ele ficou sabendo que havia um médico famoso numa determinada cidade, que aquilo curava até qualquer problema, ele resolvia. E ele reuniu todas as suas economias e foi até esse médico. Chegou lá, consulta caríssima, muito tempo, consulta caríssima, pagou, conversou com o médico prescreveu uns remédios a ele, uma receita grande, prescreveu para que ele fizesse exercícios, para que ele tomasse religiosamente os remédios de acordo com o que estava prescrito, para que ele pudesse resolver o problema dele. E que ele deveria voltar 2 meses depois. Ele saiu de lá, todo agora eu vou me curar, tranquilo. Tomar esses remédios, foi lá e comprou todos os remédios, uma fortuna. E tomando religiosamente os remédios nos horários. Fazia os exercícios, tomava cuidado com a sua alimentação, com tudo, fazia tudo de acordo com ele. E voltou para o retorno. Chegou lá, o médico falou: oba, que bom, e aí, melhorou? Ah, doutor, nadinha. Mas como? Fez o regime alimentar? Fiz, doutor. Fez exercício? Fiz, doutor. Tomou os remédios de acordo com o que eu prescrevi? Sim, doutor. Tudo certo. E a bebida? Ah, doutor, aí, né? Quer dizer, então,
depende de nós queremos nos melhorarmos. Não é uma receita fantástica, fabulosa, que está dentro de nós mesmos. Aquilo que nós buscamos, nós sabemos o que queremos e aonde vamos encontrar. E eu indico, é o Evangelho de Jesus. Uma boa noite a todos, muita paz, muito obrigado pela atenção. Que Deus nos abençoe e agradecemos a espiritualidade que com certeza trabalhou em nós durante esse período. Que assim seja.